Olá pessoal, nós vamos começar a conversar hoje nessa aula sobre um dos assuntos que eu mais gosto no sistema MD, que são as estratégias de alocação. São recursos que estão ali no módulo de investimentos e nos ajudam a tomar decisões de investimento, né? Quando nós conversamos muitas vezes sobre a ferramenta ser aquela ferramenta que nos ajuda a nos preparar para o futuro, a ver o futuro das nossas aplicações financeiras, essa ferramenta é uma das que eu mais gosto no sistema. Hoje eu vou te mostrar alguns modelos, né, alguns modelos de estratégia de alocação que nós temos no sistema. Nas próximas, nós vamos aprender como criá-las, né, e eu vou te dar um panorama geral de como usar isso no sistema. Vamos agora para a tela do MD. Nós temos aqui a tela do nosso sistema e nós vamos entrar aqui na carteira de investimento. Você possa visualizar algumas dessas estratégias de alocação, tá? Algumas que eu já criei, né, de propósito para que você visse isso na prática. Então aqui, de cara, nós já temos aqui a estratégia de alocação carteira de investimentos, né, que eu seleciono aqui dentre todas que já existem. Vamos ver o cadastro dessas outras aqui, como que foi feito, né? Mas de antemão a gente vai já analisar essa carteira de investimentos. O que basicamente eu consigo ver nessa carteira de investimentos? Lógico que nos próximos vídeos, nas próximas aulas, nós vamos ver na prática isso, como isso pode nos ajudar no dia a dia. Depois de cadastrá-las, nós vamos ver um caso prático que eu particularmente faço na minha vida, né, quando eu tenho que tomar uma decisão de investimento. Basicamente, a estratégia funciona da seguinte forma: ela traz essa visão gráfica, ela traz esse gráfico com duas coluninhas cada uma. Então, o que ela está me dizendo aqui? Por exemplo, nessa estratégia em especial, nós temos 4 categorias, que são ações, caixa de oportunidade, FII, fundos de investimento imobiliário e renda fixa. Então, aqui, o que esse gráfico está nos dizendo? Nessa parte do gráfico é o saldo total atualizado, é o saldo real das minhas aplicações hoje. Essa outra barrinha do gráfico é a nossa participação ideal, com base na estratégia que nós vamos cadastrar. Então, aqui ele está falando que a minha participação ideal que eu configurei no sistema é 25% dessa carteira em específico, que daria um total de 31.800. Porém, eu tenho já 59 mil. Então, o que eu devo fazer? Eu devo, em tese, diminuir minha participação em ações. E da mesma forma os outros aqui. Sempre esse que está uma cor mais forte é quanto eu tenho hoje e aqui quanto que seria a minha participação ideal, né? E aí, com base nisso, nós vamos tomando as nossas decisões de investimento. Aqui ele só segrega, né, ações, ele pega esse montante aqui, segrega e me fala quais os papéis que eu tenho, caixa de oportunidade, quais os destinos das aplicações que eu tenho em caixa. Da mesma forma, fundo de investimento imobiliário e renda fixa. Então, a gente pode trocar aqui, só para vocês terem uma ideia, como que fica uma estratégia por ações por papel, né? Aqui nós definimos que cada papel vai ocupar 10% da carteira e da mesma forma, funciona com essas duas barras. Nós vamos agora aqui para o cadastro dessa estratégia. Nós podemos clicar aqui no menu e clicar em estratégia de alocação. Nós vamos para o cadastro em si da estratégia. Aqui nesse primeiro momento eu quero te mostrar, né, mais aonde você vai achar para cadastrar essa estratégia e nas próximas aulas a gente vai fazer de fato, eu vou dar algumas ideias, na verdade, para vocês, né, criarem as suas próprias estratégias, porque como o sistema é totalmente resiliente, ele se molda de acordo com a sua realidade, então você vai ser o responsável por criar essa estratégia, ou um assessor de investimentos que você, porventura, tenha, né? Não é o nosso papel aqui ser o assessor de investimentos que vai dizer quanto que você vai colocar em cada papel ou em cada grande grupo, ou quanto você vai ter em renda variável ou renda fixa. Isso é uma coisa que você tem que procurar, né? Um profissional habilitado para que possa te ajudar nisso, ou então você mesmo fazer a sua estratégia com o conhecimento que você vai buscar das mais diferentes formas. Então nós temos aqui nesse cadastro inicial algumas estratégias de sistema que são aquelas que já vêm setadas no sistema de fábrica, vamos colocar assim, né? Então nós temos três estratégias de sistema, que é uma por prazo, que considera prazo longo, médio e curto, né? E esses prazos, o prazo do investimento mesmo, né, ele considera longo prazo tesouro direto, fundos imobiliários, fundos de previdência, imóveis e assim por diante. Médio prazo ações e correlatos, né, e curto prazo opções que são muitas vezes liquidadas no próprio dia ou de um dia para o outro, né, no caso de
trade de opções. Temos a questão do risco, né, que ele considera baixo, médio e alto, de acordo com a característica de cada investimento, e o tipo de renda, que é renda fixa e variável, que ele coloca aqui. Caso eu não queira, por exemplo, colocar FIIs em longo prazo, eu posso facilmente editar essas estratégias, mesmo as de sistemas são totalmente editáveis. Eu posso, por exemplo, tirar FIIs dessa categoria de longo prazo e passar para curto, né? Eu tiraria ela aqui, ó, e aí colocaria ela para curto prazo, de forma muito fácil, que salvaria. A gente veria que ela passou para o médio prazo. Então, assim, elas não podem ser excluídas, né, a princípio, né? Não temos a opção de excluir essas estratégias de sistema, mas nós podemos, caso a gente não queira utilizar, eu mesmo não utilizo a do risco. Então eu faço só isso aqui, eu clico aqui nos 3 pontinhos e inativo ela fica inativada aqui, né? Eu não vejo ela lá naquela listagem que eu mostrei no começo. E aí eu crio as minhas estratégias. O seu esse aqui vai estar apagado, se você não criou nenhuma. Então nós vamos, nos próximos encontros, eu vou dar algumas sugestões de como você pode, né, gerenciar a sua carteira por meio dessas estratégias de alocação, né? E você pode estar se perguntando, mas isso parece muito com as metas de economia do módulo financeiro. Essas metas de economia, elas servem para eventos específicos, como nós temos conversado, uma viagem, ou juntar dinheiro para uma reforma, fazer uma provisão para pagamentos anuais, uma reserva de emergência, algo nesse sentido que você sabe mais ou menos o montante que você quer juntar, e isso vai te ajudar a gerenciar esse acúmulo de capital. Porém, você pode se perguntar, mas quando eu uso estratégias de alocação e quando eu uso as metas de economia? A meta de economia você vai usar geralmente quando você está lidando com contas, quando você está acumulando esse valor em uma conta, né, que não é um ativo. Por exemplo, a conta do Nubank, do guardar dinheiro do Nubank, ou então em uma poupança que seja, né, quase ninguém usa poupança hoje em dia, mas alguma conta específica que você está guardando esse dinheiro que não seja uma aplicação, né, um ativo mesmo, negociado, ou um fundo de investimento, algo assim. É algo que esteja realmente no módulo de investimentos. Quando você tem esse dinheiro guardado, ele está ativado, ou seja, ele está transformado em um ativo, aí eu recomendo que você use a estratégia de alocação, porque ela vai te dar um norte quanto ao balanceamento dessa aplicação. E balanceamento é a palavra-chave para a estratégia de alocação. Ela serve principalmente para você fazer a distribuição na sua carteira de uma forma que cumpra o objetivo da sua estratégia, do que você estudou, do que você se propôs a fazer. Uma coisa a ser falada é que você deve evitar, por exemplo, se você for utilizar uma conta por exemplo, do Nubank para fazer guardar dinheiro no Nubank, né? Se você for usar essa aplicação, porque é uma aplicação, ela é aplicada em RDB lá no Nubank, né? E se você for usar isso para guardar um dinheiro exclusivamente para um fim, eu vejo que você pode usar a estratégia de alocação. Agora, quando você faz isso para guardar vários tipos de reservas ali, como eu faço particularmente, eu uso o GD Nubank para guardar um pouco da reserva de emergência, reserva para pagamentos anuais, outras reservas diversas. Então, eu uso para vários fins essa conta do GD. Então, para mim, não seria tão interessante usar a estratégia de alocação para esse fim, porque, como nós vamos ver, quando nós colocamos o ativo que vai ser sensibilizado pela estratégia de alocação, nós temos que colocar o ativo específico. Então, se eu colocar o guardar dinheiro do Nubank, ele vai ter que estar ativado. Ele vai ter que ter sido transformado em um ativo no módulo de investimentos. E, para isso, ele vai sair da sua conta. Isso vai gerar um transtorno na hora de bater os saldos, porque ele saindo da sua conta do financeiro e indo para um investimento que você vai criar, como outros, algo assim, esse valor vai ficar destacado da sua conta do Nubank ou de qualquer outra conta que você esteja usando. Então, o conselho que a gente dá é manter simples isso. Se você quer utilizar esse Nubank ou qualquer outra aplicação para guardar um dinheiro específico, por exemplo, eu uso para minha reserva de emergência um fundo, uma corretora que eu utilizo, e eu uso esse fundo apenas para guardar um pouco da minha reserva de emergência. Então, isso fica muito simples de se registrar no sistema. Eu não misturo esse dinheiro
com outros de outras finalidades. E com isso eu posso utilizar perfeitamente as reservas, as estratégias de alocação para esse fim. Então nós chegamos ao fim dessa aula e eu espero que essa breve introdução tenha despertado em você o desejo de trabalhar com essas estratégias. Nas próximas nós vamos fazer muita coisa, tem bastante conteúdo para a gente ver. Nós vamos criar várias estratégias, vou dar algumas ideias para você poder gerenciar sua carteira. E no final nós vamos fazer um caso prático, como eu faço para alocar os recursos quando eu vou fazer minhas alocações.